Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início aí a mais uma aula de noções de saúde e segurança do trabalho e hoje daremos continuidade aí no tema sobre proteção contra incêndio e explosão. Na aula passada a gente falou um pouco aí sobre o tetraedro, em que tem 3 componentes e que para eu extinguir ali, acabar com o fogo, a gente tira um desses componentes. A gente viu também as formas de propagação. E, por fim, eu trouxe a instrução técnica do Corpo de Bombeiros para vocês darem uma olhada lá, para conhecer um pouco sobre essa parte aí de projetos, como que é feito. Eu trouxe aqui parte dessa instrução técnica, porque vocês vão precisar saber aí dessas sinalizações para fazer uma atividade proposta no final da aula, ok? Aqui trouxe para vocês que o código usado em projeto S2 ele corresponde a essa plaquinha aqui, direcional, né, que indica o sentido direita ou esquerda da saída de emergência. Temos também a S3, que indica a saída de emergência, no caso aqui em linha reta. Temos também a S8, que é a escada de emergência. Também temos a sinalização aí do extintor. Também temos aí a P4, que indica que é proibido utilizar elevador em caso de incêndio. Então, onde tem elevadores, a gente precisa instalar essa plaquinha aí. Eu trouxe essas aqui, esses exemplos, mas o responsável técnico que elabora o projeto, ele pode propor várias outras. Ele coloca as que ele achar necessário, né, que vai garantir ali a segurança daquele local. Varia de local para local, né, de ocupação. Para cada ocupação aumenta-se ali a necessidade de medidas de segurança, né, e que aí também vem junto essas sinalizações. Para fechar essa parte aí de combate a incêndio, eu gostaria de explicar para vocês sobre as classes de incêndio. Porque quando a gente pega, por exemplo, um extintor ABC, o que ele vai combater? A gente precisa entender as classes para então entender, né, o motivo de ser usado o ABC. A classe A corresponde aí aos combustíveis comuns, que vêm a ser papel, madeira, tecidos, que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Temos também a classe B, que é os líquidos ou gases inflamáveis. Então a gente tem aí exemplo graxa, óleos, tintas, vernizes. A classe C, que é os equipamentos elétricos, né, energizados. Geralmente a gente vê aí que o meio de extinção mais comum aí para esse tipo é o CO2. Temos também a classe D, que seriam os metais perifóricos e ligas, que queimam em altas temperaturas. Então aí temos exemplo aí do magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio. Então, para essa extinção, né, a gente utiliza pós especiais que agem por abafamento. E por fim, não tão conhecido, né, mas a gente tem a classe K, que vem aí ser os óleos de cozinha não saturados, né, e a gente utiliza esse pó químico aí para extinção. No entanto, ultimamente, muitos responsáveis técnicos estão adotando, né, utilizar apenas o meio de extinção ABC. Por quê? Para não causar confusão no momento de um incêndio, né, a pessoa não ficar sem saber qual extintor buscar para apagar o incêndio, né, porque pode ser que aquela pessoa que vai combater não entende e acaba jogando água num local que não se deve. Por exemplo, pega o extintor de água e joga no líquidos e gases inflamáveis, aquela chama vai se propagar bem mais rápido, né? Então, com o extintor ABC, a gente consegue eliminar aí o fogo nessas 3 classes aí, no A, B, C. E também a gente pode conseguir usar térmicos. Agora a gente vai passar para o módulo 5, em que a gente vai falar um pouco aí sobre a ergonomia. O que vem a ser a ergonomia? Tema muito falado ultimamente aqui na nossa região, né, pelo fato das nossas atividades serem realizadas por pessoas. E a gente vê que são atividades que têm uma certa exigência do corpo aí
para executar essas atividades, né? Então a gente define aí a ergonomia como a ciência de utilização das forças das capacidades humanas. E é sabido aí que a dor e o cansaço causam riscos para a saúde, prejuízos na produtividade e diminuição na qualidade do serviço também. Então, essas medidas aí a gente pode ver, né, e perceber no serviço do trabalhador. A ergonomia tradicional poderia ser definida como aquela que desenvolve correções mediante estudos científicos, e essas correções são todas as recomendações para a concepção do trabalho que se orientam pelos limites de esforços unicamente para que sejam evitados os riscos para a saúde. Então, a gente que estuda a ergonomia, né, vem a estudar ali a tarefa real que a pessoa executa, como ela executa, quais são as posturas que ela adota para executar aquela atividade, se existe algum desconforto, a gente busca então o bem-estar do trabalhador, né? Para evitar aí futuros problemas com a sua saúde. Então, para qualquer atividade, existem situações específicas de condições ideais para execução. A gente fala o seguinte, que a situação ideal era aquela atividade que possibilita o trabalhador fazer ela de forma flexível, né? Não é rígida, mas a gente sabe que é difícil determinar isso para uma medida, porque cada pessoa é de uma forma, né? Não tem como eu engercer isso aí, porque cada pessoa é de uma forma, né? Então, um dos trabalhos da ergonomia trata de definição das situações específicas e pesquisa os efeitos indesejáveis que serão produzidos caso sejam superados os limites. Então, a gente sabe aí, por exemplo, que existe um limite de tempo que eu posso ficar com o braço elevado acima, né, do nível do ombro. Então, se eu ultrapasso um tempo, né, limite ali, aquela postura já vai trazer agravos aí para minha saúde, e que se eu continuar por um longo período aí de tempo fazendo dessa forma, essa atividade, pode acarretar uma doença futura aí no meu ombro, né? Então é necessário entender para ver se não existe outras formas de trabalho. Então a gente, por exemplo, aí verifica, né, o que ocorre se alguém trabalha em condições de calor, ruído ou vibração excessivas, se o esforço físico ou mental de trabalho é muito elevado ou muito reduzido. Então a gente busca estudar aí todas essas fases. A gente vê que o pessoal muito se fala em ergonomia, mas lembra-se apenas da biomecânica e pensa logo, né, que somente o fisioterapeuta que olha essa parte ergonômica, mas não é bem assim. Temos aí a parte física, né, mas não é somente ela, não é somente biomecânica. Nós temos também outras áreas da ergonomia. As áreas da ergonomia, né, a gente pode ver hoje na tabela que foi disponibilizada há um tempo atrás, a tabela 23, em que ela divide muito bem esses riscos, né, em biomecânicos, que seria aí as posturas que a pessoa adota, né, o mobiliário e os equipamentos que podem interferir aí na ergonomia, no conforto do trabalhador, a questão organizacional também, que seria aí a questão de pausas, sistema dotado aí de produtividade, ganho por produção. Então, isso aí pode gerar um risco ergonômico também para o trabalhador. Temos também as questões ambientais e psicossociais também, cognitivos. Então, se eu tenho ali um assédio ou uma exigência mental, isso pode acarretar em doenças futuras aí para o trabalhador também. Por que é tão importante pensar em ergonomia na agricultura? A gente vê muitas posturas aí adotadas, né, como essa da foto, nas atividades rurais. E a gente sabe que posturas por longos períodos podem trazer aí malefícios para a saúde. A ergonomia vem sendo muito importante aí para nossa região, porque posturas inadequadas ou forçadas, né, carregamento de peso de modo incorreto, ou movimentos rápidos e repetitivos,
estão entre as condições mais comuns que comprometem a saúde dos trabalhadores no campo. E para quais que a gente tem aí de alternativas para a ergonomia na agricultura, né? A gente sabe que é complicado mecanizar todas as atividades, mas existem ferramentas, equipamentos ou até meios de insumos aí, embalagens, né, de insumos que garantem a proteção do trabalhador. Então a gente precisa buscar esses meios, essas alternativas para contribuir aí para evitar os problemas de saúde aí do trabalhador. Então a gente precisa ter um olhar aí com mais carinho para essa área. Eu trouxe aqui um exemplo de uma alternativa que esse trabalhador buscou para ajudar aí na sua rotina de trabalho. É claro que é interessante para qualquer alternativa que a empresa for desenvolver para a área da ergonomia, né, sempre envolver o trabalhador. Por quê? Ele, mais do que ninguém, vai saber se aquela alternativa vai realmente trazer o bem-estar que a gente espera, né? Vai contribuir aí para a qualidade, para a produção dele, né? Então, eu preciso envolver sempre o trabalhador. Nesse caso aqui, o rapaz, ele buscou criar essa bancada aí. Por quê? Ele trabalha cortando o alho sobre uma bancada. E antes ele tinha que buscar não só as caixas que ele usa para encher, né, o alho com o alho cortado, mas também as caixas para montar a bancada de trabalho. Então, à medida que ele acabava com essa parte aí do camaleão, ele buscava as caixas, não só essas que eu citei, de encher, né, com o alho cortado, mas essas também que ele usava para fazer a bancada. Então, cada camaleão ele movimentava e buscava mais quantidade de caixas. E para diminuir essa quantidade de caixas, né, e facilitar a locomoção dele de um local para o outro, ele desenvolveu essa bancadinha aí, que é de uma banheira de bebê, né, a parte de baixo aí, em que ele parafusou uma tábua, né, e colocou essa borrachinha aí para amortecer o alho, né. Então, essa é uma alternativa ergonômica em que o trabalhador buscou desenvolver e muito disso acontece. A gente vê que o trabalhador ele faz regulações no seu trabalho para poder adaptar o trabalho, né? E aí a gente vê que precisa de um olhar mais aprofundado nessa questão ergonômica aí, porque realmente traz aí um desgaste, né, uma perda na produção. Pensa só no tempo de deslocamento desse rapaz para buscar caixas, né, o tanto que ele ganhou aí em termos de qualidade e com certeza está trabalhando aí bem mais feliz. Então a gente encerra por aqui essa aula, mas eu deixo para vocês aí uma atividade em que será postada e qualquer dúvida estou aí à disposição, tá? Mas a atividade vai ser relacionada aí à proteção contra incêndio, né? Em que vocês terão que identificar as sinalizações existentes no projeto, beleza? Então até a próxima aula aí e boa noite.